É isso, massa, obrigado. Valeu demais, gente. Foi ótimo. Eu não quero falar muita coisa não, assim. Eu posso talvez falar assim conforme for caminhando, mas eu acho que a gente podia começar mesmo, vocês falando um pouquinho assim, só aquela introduzida, assim, como é que foi o processo para vocês, né? Uma coisa básica assim para o público ir pensando nas perguntas e a gente abrir para o pessoal fazer pergunta. Tá bom? Quem quer começar? Então vai, Marcos. Bom, basicamente o processo para a gente fazer essa impro de hoje, a gente definiu alguns encontros assim coletivamente, né? Porque atualmente a gente não tem tocado diariamente, então a gente fez alguns encontros, primeiramente para saber como é que era o filme e tal, e aí a partir disso a gente definiu ver o filme junto, é, ver como é que seria essa relação, né, da imagem. E aí, a partir disso, a gente discutiu alguns pontos assim que a gente achava do filme, não necessariamente impondo aspectos musicais, mas conversando sobre o filme em si mesmo, o que, que o filme poderia trazer para a gente. E aí a gente, assim, basicamente a gente não definiu nada, assim, né? A gente está muito livre, né? A gente encontrou, exatamente, né? Tipo, para não definir quase nada, mas a gente pegou alguns pontos, né, do filme, assim, que foram meio que marcantes. E a gente imaginou que poderia acontecer alguma coisa ali, assim. E basicamente foi isso, assim. Então, assim, pelo menos já começando a falar um pouco da experiência da impro que eu tive hoje, assim, meio que é muito doido isso, né, a coisa de improvisar, porque realmente, assim, a gente teve os encontros e tudo, mas foi totalmente pro outro lado, assim, que a gente, sei lá, cada um traz, né, essa coisa do que pode ser a impro no dia, a gente imagina o que pode ser, mas nunca, pelo menos para mim, a minha experiência improvisando assim, não teve completamente nada assim do que a gente combinou e do que a gente definiu, assim. Então, eu fico feliz com isso, assim, com essa coisa do inesperado e é isso. Acho que, acho que cada um fala um pouquinho, né? Pois é, como o Marquinho falou, assim, a gente teve esse momento, mas o que eu sinto também para começar, né, gente? Tô no repasse aqui, mas a ideia era que tivessem 11 pessoas tocando aqui hoje, né? E aí, por vários motivos, enfim, Covid e questões e datas, acabou sendo esse grupo aqui, né? Nós 5. Então, primeiro foi todo esse rearranjo de imaginar algo que seria com muitas pessoas, né? Com muitos sons, muitas sonoridades. E a gente estava até, veio visitar a sala, pensando que ia ter instrumentistas espalhados pela poltrona e tudo. E E é isso, né? Eu acho que a improvisação é muito esse local de lidar com esse inesperado, né? Isso tá muito presente o tempo todo. E quanto ao filme, assim, o que eu senti da experiência, esse desafio que é dialogar com uma narrativa, né? O filme traz isso. Eu acho que a gente, enquanto grupo, já teve muitas experiências com vídeos, mas essa foi a primeira experiência, talvez, com um longa, né? Assim, com um filme inteiro. Então, isso traz um outro lugar para a gente, né? A gente se posicionar, entender esses desdobramentos, assim. Esse local da narrativa, acho que foi uma novidade e também estou feliz, assim, né? De ver o que surgiu a partir disso. Eu acho que, bom, eu tô relativamente novo aqui no Gilu, nesse contexto todo, tô achando incrível, inclusive. Eu acho que, em relação às outras experiências, completando o que você falou, essa coisa de dialogar com o vídeo, principalmente com o longa, assim, é muito único no sentido de que, não sei, tem momentos que a gente
fecharia uma ideia musical ou iria para outro lugar, mas a cena ainda está ali puxando para alguma coisa, então tem que sustentar aquilo e vice-versa também, momentos que a música ainda iria muito para um lugar, mas a cena está falando, não, a música agora não pode mais por aí. É isso, acho uma experiência diferente das outras. Pô, acho que não tem muito mais o que dizer, assim, mas acho que foi ótimo, assim, porque foi a nossa primeira vez improvisando com o Iwal. E acho que é a primeira vez que a gente toca com menos de 8 pessoas, assim, também, talvez, que nosso grupo é bastante grande, a gente improvisa muito com esse mesmo grupo há muito tempo. E, pô, também com todos os instrumentos amplificados, acho que é a nossa primeira experiência também, assim, além da primeira experiência com um, então a Debs também foi super importante aí no nosso processo, sim. Valeu demais. Acho que eu tinha tocado já, né? Só com o Gabs que não. A gente já tocou junto já. Na oficina também. Mas você tava na oficina que uma vez a gente deu. E a gente... Deixa eu ver. O que eu poderia acrescentar é que eu tava sei lá, uma coisa que aconteceu, né, que eu tava preocupado porque eu tava assim, pô, vou tocar junto com uma orquestra inteira, assim. Eu tava tipo, como que eu vou fazer isso, né? E daí acabou que a gente fez essa formação mais de câmara, assim, né, 5 pessoas e daí isso, assim, me deixou mais, assim, eu ia sair da minha zona de conforto, assim, e acabou que não aconteceu, né? Poderia ter acontecido, não aconteceu. Eu acho que a gente fez, eu não sei se você já comentou, né, que a gente fez a pausa no momento que tinha a flecha que... E a gente tentou também brilhar na parte que era colorida, né? E... o que mais? Assim, a gente saiu na hora que eles roubam as joias a gente saiu mais ou menos na hora que eles roubam as joias da musa lá. Mas foi isso, assim. Não sei se alguém tem uma pergunta. Só fazer um comentário. Nas cenas de briga, que o vilão tá batendo nos heróis, no herói e na heroína, achei interessante que vocês escolheram na cena com ela, é onde vocês mais cresceram, né? Veio assim um momento mais forte assim da música. E aí depois quando ele tá batendo nele, né, que é um plano assim do Solon batendo assim, né, e ele sangrando e tudo mais, vocês tiraram, né? Isso me chamou a atenção, assim, não sei se... E aí foi doido, porque como a gente tinha já passado por esse momento assim mais intenso da música, sabe, que tinha, de certa forma, para mim foi um certo clímax assim, sabe, dentro do filme. Quando tirou, parece que deu uma densidade assim, sabe, para que ele ficou ainda mais violento. Eu acho que eu não tinha ainda, eu vi várias vezes isso aí, sabe, eu não tinha sentido tanta violência naquele soco do Solon, sabe, no Jonathan. Isso eu achei massa. Gente, vamos lá, quem quer fazer perguntas? Eu posso fazer uma resposta meio termo, se quiser. Gente, fala a verdade, gente, foi tudo milimetricamente ensaiado. Sim, tem uma coisa que eu acho que é legal, assim, de improvisação. Nesse sentido, é um acompanhamento para filme, mas é uma improvisação que não é guiada, né? Assim, é livre, né? Assim, tirando esses 3 pontos, essas coisas que a gente conversou meio por cima. É que é isso, assim, a intenção ela tem que ser compartilhada. Então, pode ser que você tenha a intenção de crescer naquele momento, mas se ninguém crescer, você vai provavelmente desistir, assim. Então o que aconteceu, eu acho que foi, assim, pelo menos 2 pessoas com intenção de crescer, sabe, assim. E aí uma pessoa crescendo com a outra dá aquela coisa, assim, de... Não sei se foi 2, mas, enfim. De, não, vamos lá, vai rolar, assim, sabe? Então... E eu acho que, não sei vocês, mas pra mim, como já tinha tido aquele momento, ele foi bem extenso, assim, de crescer e tal. Tipo, na hora que chegou de novo uma cena violenta, eu até pensei, vou colocar um grave de novo, mas daí eu
meio que coloquei, todo mundo... Eu já coloquei, mas, assim, tipo, não vai rolar, assim, de novo, assim. E aí foi por esse caminho, né, do silêncio, assim, que é pra criar um contraste mesmo, pra dar relevo na cena, né? Eu vou fazendo quando vocês não fazem. Só rapidinho, só um comentário também, na verdade, porque das outras vezes que eu vi o filme, assim, nas primeiras sessões, na verdade, tinha um grupo que tocou acho que 2 ou 3 vezes, assim, né? Que era com o próprio Ivo, que é diretor do filme, a Taizinha, que é diretora de arte, com o Irado Reis, que é ator no filme, sabe? O pessoal, e mais o Vitor Colares. E era assim, era nós, assim, era um negócio super, sabe? Assim, a ideia deles assim, o negócio pós-apocalipse, tá tudo, sabe, ruindo, a gente vai aquela energia meio Fortaleza assim. E aí aqui assim, né, você com essa energia mineira contida, né, essa coisa da contenção assim, mais racional assim, eu achei bem curioso assim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso assim, mas essa escolha assim de fazer uma coisa aparentemente mais é isso, contida, sabe, o tempo inteiro assim, tá prestes a explodir, parece uma coisa, sabe, aí isso criou para mim um certo vazio até, assim, sabe, em relação à paisagem, em relação a esse mundo despovoado, por assim dizer, sabe, acabou criando até uma certa narratividade nesse sentido do som, sabe, esse isolamento, assim, sabe, os sons, por exemplo, que você fazia no trombone, assim, quando vem, sabe, quase uma ventania, assim, sabe, passando, sei lá. Enfim, só uma coisa que me vem à cabeça, se vocês querem comentar. Então, assim, eu tô pensando porque talvez a gente já esteja num cenário pós-apocalíptico agora, né, presentemente. Mas o que eu senti, assim, acho que tem muito a ver com o que o Yao falou, assim, esse local que coloca a gente o tempo todo em negociação, né, assim. Então, de fato, eu sei a primeira cena, uma das primeiras cenas que é ele chegando e tá tudo revirado na rua, né? É um plano. E a gente optou realmente, né? Eu, pessoalmente, eu me senti incomodada no sentido de ter que fazer algo, mas essa energia também do grupo do que surge, né? E de como vai colocando isso. Então, acho que talvez venha um pouco desse local também, né? Mas ao mesmo tempo uma ênfase, não sei, eu sinto também de uma maneira um pouco bucólica, assim, algumas paisagens, algumas cenas que me remeteram a essa coisa mais contemplativa. Talvez uma ressaca, né, assim, do cenário pós-apocalíptico, assim, né? Eu sinto isso, pessoalmente. Eu não sei, eu acho que eu sinto que você falou desse contraste, né, do noise com o que rolou aqui. Eu, pessoalmente, muito pessoal, eu tenho dificuldade quando o experimental assim vai muito pro noise, justamente porque eu acho que pra mim fica plano, fica tudo, eu fico com mais dificuldade de ter contraste, assim. Então, assim, pra mim o que rolou foi um pouco isso, igual teve a cena cresceu muito e depois silêncio, assim, eu assimilo melhor. Quando tá tudo ali no topo, eu não consigo, eu perco a atenção depois de um tempo, assim, pessoalmente. Assim, o que eles falaram eu sinto um pouco diferente, como a gente já improvisa há bastante tempo. Eu acho que uma coisa que a gente criou, assim, do grupo, eu acho que é a coisa da escuta, né? Então, eu acho que a gente fica muito conectado e eu acho que a gente consegue, pelo menos assim, o que a gente já improvisou, a gente já tem alguns materiais que vão muito para esse lado, assim mesmo, né? Do que você falou, assim. Então, eu sinto muito isso, assim, que a gente, como grupo, conseguiu chegar num ponto, assim, que a escuta ela é muito importante. Então, assim, eu preciso muito do outro para poder estar criando e tá negociando esse material sonoro que a gente está fazendo. E aí eu acho que a gente consegue ir para alguns caminhos, né, que não são
eu nem sei como que eu poderia dizer, assim, né? Você falou a coisa do nós e tudo, mas talvez é o que cada um traz, né, de si, assim, de experiência musical e consegue estabelecer na hora, né, através dessa coisa da escuta, assim. Eu acho que é isso, assim. Como mais tempo no grupo, eu sinto muito isso, assim, que a gente tá muito na escuta, né, e cada um consegue negociar muito bem o material, assim, né, a gente vai mais ou menos por aí. E agora, alguém, gente? Queria comentar um pouco disso, porque eu assisti o filme também em Tiradentes em 2015 ou 2014, eu não lembro. Foi 15, né? E a sensação foi muito essa, assim, de visceralidade, de sair, assim... Eu não entendi nada da narrativa, eu entendi muito mais hoje, mas eu saí tensa, assim, com uma coisa... vamos beber, vamos não sei o quê, pra fora, né? E eu acho que o filme foi feito em 2013, então o contexto político também a gente tava muito assim, né? Com muita... jogando tudo pra fora. E acho que hoje eu consegui acompanhar muito melhor a narrativa, eu consegui entender muito mais o filme. Claro que dentro da minha cabeça, né? Acho que o legal, assim, desse tipo de experiência é que cada um também... Claro que tem um fio narrativo ali, dá pra compreender que tem, mas cada um também traz a sua própria narrativa, né? Mas hoje eu consegui pegar muito mais, assim, não ficou tão fragmentado. E eu acho que isso tem muito a ver com a música, assim, com essa experiência. Como que o filme pode se transformar, né? Com esse desenho de som, assim. E é isso. Eu queria só concordar, porque eu também vi o filme em 2015 e foi muito interessante porque, revendo aqui agora, assim, eu ia falar exatamente o que você falou, na verdade, mas assim, essa escolha por talvez uma coisa mais minimalista, curiosamente reverte no modo como a gente percebe o filme, né? Isso é muito interessante, assim, porque eu também não lembrava quase nada, assim, de narrativa e tal. Para mim o filme era muito mais uma coisa... imagética sem muita continuidade, e agora ele pareceu muito mais contínuo, com muito mais climas variados claramente, assim, e eu acho que tem a ver um pouco com esse gesto que o Luiz falou, um pouco contido, assim, da música de hoje. Eu senti um pouco que parecia em vários... Por exemplo, o silêncio é a minha parte favorita de hoje, porque aí parece que as imagens crescem muito, com essa escolha quase de respeitar uma certa respiração do filme, assim, através da abordagem musical que vocês escolheram, assim. Eu senti muito, assim, que a música estava muitas vezes quase que tímida em relação a impor um certo sentido para as imagens. E não sei, foi curioso, assim, às vezes eu até, tipo assim, quando começava uma coisa, eu quase que assim, desejava que aquela música crescesse. E vocês estavam o tempo inteiro, não vamos. Ficava uma coisa muito assim, no sentido, eu não entendo nada de música, tá? Eu não sou músico, tal, tô só falando como espectador mesmo. E senti isso, assim, que parecia ter uma espécie de respeito, assim, com a respiração própria do filme, assim. Muito parecido com a sua experiência, assim, comparando com o que foi lá em Tiradentes. Sei lá, quando a gente fez o ensaio teórico, né, tipo assim, eu e o Caio já tínhamos visto, né, eu fiquei comentando da historinha também, né, tipo assim, esse é um vampiro, aí no final não era um vampiro, mas como que era, tinha o Mr. Hiena, né, que é o Irá, Senhor Hiena, que era o vampiro, né, aí tinha os 3 capangas e tal, aí o que acontecia, ele tava em busca da luz, eu não sei, esse desenho de forma eu achei... Eu gostei do filme como narração, tem isso também, né? Assim, eu acho que isso é importante, assim, assistir o filme... E eu gostei ele como narração, assim, tem umas referências, assim, depois fiquei comentando que me veio, assim, também de assistir, tipo, filmes do Jesus Franco, ou também essa coisa meio... porque, sabe uma coisa que eu até comentei com ele, assim, de leve, assim, porque, por exemplo, Tetsuo de Iron Man, não sei se vocês conhecem esse filme, é um clássico
cinema, sei lá, gore japonês, sei lá. E só que o ritmo do Tetsuo, assim, é muito frenético, né? E esse filme tem um quê mais, assim, pra mim, assim, mais de década de 70 mesmo, e também mais parado, assim. Então, também, assim, tô falando, assim, da minha percepção, né, assim, de como tem uma narrativa, mas também tem um clima mais árido, assim, mais parado. Então, eu não tive essa... Se eu estivesse tocando com o Paulo, talvez... Tipo, eu tocaria bem mais agressivo também. Acho que, tipo assim, isso também varia do grupo que filma. Mas eu tava isso na cabeça mesmo, da narrativa. Então, assim, que bom que... Quer dizer, que isso passou, né, de certa forma. Mas é muito legal isso mesmo, porque eu acho que nunca tinha entendido mesmo. As sessões sempre eram muito doidas, assim, e quando a gente estava montando o filme, pro Ivo era tipo um filme narrativo, Mad Max, sei lá, sabe, esse tipo de referência, assim, na cabeça dele, tava tudo lá direitinho, a gente ficava assim, ó, cara, mas não é, assim, né, acho que você... porque ele achava que realmente as pessoas iam assistir e iam... Mas hoje, de fato, de certa forma, acho que isso veio com mais força, assim, achei massa ver. Bem legal. Oi. Deixa eu aproveitar você aqui, então, e aí você falando, você foi o montador do filme, né, junto com o seu irmão, com Ricardo, Guto e Pedrinho, né? Quem? Ivo. E aí você falou mais cedo, né, que assistiu ao filme algumas vezes com experiências diferentes, né, aqui mais uma delas. Eu queria entender e saber qual era a música, tipo, que vocês ouviam, assim, na montagem. Não a música específica, assim, mas qual é a musicalidade que dava, que existia na montagem, e se teve alguma coisa que influenciou alguma música, alguns sons ou alguma ambiência que influenciou no processo da montagem do filme. Pois é, então. Na real, não, tinha música, a gente botava música assim, para acompanhar, até para ajudar um pouco, assim, né? Vou ficar em pé, gente, foda-se. Assistir, né, o filme, poder minimamente assim sentir um ritmo assim, né, junto com as imagens, assim. A gente colocava assim, dependendo da cena, era uma música já decidida, que a gente gostava, ponto final. Por exemplo, na cena da dança com os espelhos ali, sabe, do casal que vai para frente e para trás, era uma música da Nico. No final dele dançando tinha uma música daquela banda alemã Can. Era só música pop, assim, pop assim, né, pop experimental, mas pop. Que mais? Aí cada um trazia umas coisas, o Guto, assim, acho que ele trouxe um dia Rage Against the Machine, sabe, aí botava, Joaquim Rô, assim, ficava, não, cara, tem nada a ver esse negócio, tá atrapalhando a montagem. Aí a gente ficava testando, assim, umas músicas diferentes pra pelo menos, assim, ter mas tinha, assim. De som, cara, também a gente colocou coisas também, porque tinha um som guia, assim, gravado, que a gente aproveitou, assim, né, pra época da montagem também, assim, alguma coisa que foi gravada. E chegamos a baixar também alguns sons no Freesound que a gente achava, sei lá, som de fogo, umas coisas assim, sabe? Que a gente ficava achando que ia, em alguma medida, também ajudar, assim, a gente entender o filme. Mas já desde o início, a ideia era que o filme... Sempre foi. O Ivo sempre teve essa ideia de fazer o cinema ao vivo, que era para ser uma turnê, na verdade, assim, na cabeça dele, era para ser um negócio que ele passaria um tempo viajando com o filme como se fosse uma turnê de banda, assim, sabe? Você vai para os lugares, projeta o filme e toca. Esse sempre foi o projeto, assim, dele, sabe? Só que o problema é conseguir, né, fazer isso, né? Conseguir, enfim, verbas e tal. O filme eu já acho muito doido, né? Inclusive sobre esse negócio, porque eu vejo a quantidade de gente que trabalhou nesse filme e fico, assim, espantado, porque o filme não teve dinheiro. Tem um apoio da prefeitura ali no final, que é um apoio, assim, logístico, né? Porque é isso, a galera tacou lixo nas ruas de Fortaleza, tacou fogo, não sei o quê. Aquilo ali é o centro da cidade. Então, assim, claro, filmar no domingo, porque no centro, né, lotado. Naquelas regiões que vocês estão vendo ali vazias, são regiões que normalmente é tipo o bicho pegando, sabe? Assim, gente pra caramba, caminhão, loja, não sei o quê, e a gente
fez aquela loucura lá, sabe, jogar, né? E o povo junto, assim, né? Era essa época, assim, né, que tinha uma ideia doida, o Ivo tinha uma câmera, 16, um tanto de filme vencido, tanto que você dá para perceber, assim, né, que dependendo do plano, você tem mais grão ou menos grão, sabe? Tá mais escuro, tá mais claro, é por causa das películas, assim, que era tudo vencido, que era o que tinha, sobra, assim, né? Então juntou essas películas e é tudo certinho, tinha que filmar um tanto. Deu uma cena, por exemplo, a gente não ficou satisfeito, que é a cena da bruxa, né? E não teve o que fazer, porque não tinha mais como filmar. Aí a gente tentou puxar mais, assim, depois da finalização, para dar pelo menos conseguir ver minimamente o que está acontecendo. Enfim, eu entrei aqui mas foi doido. Quem mais, gente? Mais alguém? Podemos ir beber? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a vocês, especialmente, por essa noite.